Bom dia a todos que estão conectados nesse canal da TV Imperial, nesse projeto chamado Kadosh. Nós estamos aqui mais uma vez felizes nessa manhã de sábado, um sábado maravilhoso, lindo, ao qual o Senhor nos dá a oportunidade de começarmos mais um mês, o mês de agosto, dia 1º de agosto de 2020. Nós somos gratos a Deus por estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus com você nesse primeiro dia do mês de agosto. Então eu quero que você, por favor, você abra a palavra de Deus comigo em João, capítulo de número 11. João, capítulo de número 11. Aleluia. Versículo 10, eu quero ler com você, diz o seguinte: quando Jesus se ergueu, não vendo a mais ninguém, além da mulher, disse a ela: mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E disse ela: ninguém, Senhor. E assim Jesus lhe disse: nem eu te condeno, podes ir e não peques mais. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer e compartilhar com você nessa noite algo que Deus colocou em nosso coração, e nós vamos falar sobre uma nova chance. Uma nova chance. Esse texto da palavra de Deus nós encontramos em João 11, João 8, capítulo 8, de versículo 1 a 11. Esse texto ele trata de uma mulher, e na Bíblia está escrito em algumas traduções a mulher adúltera, mas eu gosto muito dessa tradução King James, que diz a mulher adúltera que encontra Jesus, Então não é somente uma mulher adúltera, mas é uma adúltera que encontra a luz. E eu quero compartilhar com você, nesse tempo que nós temos disponível, algo muito especial e muito importante, porque nós vamos ver aqui nesse texto de João 8, de 1 a 11, que os fariseus e os escribas, eles tramaram um plano contra Jesus, porque eles eram pessoas invejosas, pessoas que queriam descobrir alguma falha em Jesus. De alguma forma, eles maquinavam sempre alguma coisa para colocar Jesus em uma sinuca de bico, como a gente diz hoje na nossa atualidade, para colocar Jesus em uma saia curta, para colocar Jesus num beco sem saída, para ter o que acusar contra eles. O que diz aqui? Aonde diz isso na palavra de Deus? No versículo 6 do capítulo 8 diz isso: olha, eles falavam assim para prová-lo e para terem alguma coisa de que o acusar. Então esses fariseus, esses escribas, os religiosos maus da época, eu quero dizer para você que às vezes as pessoas falam de todos os religiosos. Na realidade, nós vemos alguns religiosos da época de Jesus que eram homens bons. E assim como toda profissão existe o bom médico, o mau médico, o bom advogado, o mau advogado, o bom vendedor, o mau vendedor, assim também, na época de Jesus, existiam os bons religiosos e os maus religiosos. E esse texto trata desses maus religiosos, dessas pessoas invejosas, que queriam alguma coisa para acusar Jesus. O que eles fizeram? Eles tramaram um plano. E eles, segundo alguns estudiosos, eles armaram uma casinha para uma mulher. Armaram uma casinha para essa mulher e, segundo alguns acreditam, eles também contrataram um homem, ou até mesmo era alguém da equipe deles, da turma deles, para poder marcar um local designado, um local específico, para que essa mulher fosse apanhada num ato de adultério. E aí nós vemos aqui, no capítulo 8, no versículo 2, que ao amanhecer Jesus ele voltou ao templo, e todo o povo se achegava ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Então os escribas e os fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida num ato de adultério. Essa mulher, segundo a Bíblia diz, ela foi surpreendida no ato de adultério. Quer dizer o quê? Ela estava
lá dentro do quarto, ela estava, talvez ali na cama com uma pessoa, e ela foi surpreendida nesse ato de adultério. E no final do versículo 3 diz que esses escribas e fariseus trouxeram ela e forçaram-na a ficar em pé diante de todos, expondo o pecado daquela mulher, expondo a vergonha dela, expondo essa coisa tão terrível que infelizmente ela estava praticando. E no versículo 4 diz que eles disseram a Jesus, eles trouxeram essa mulher até o templo. Imagine hoje na igreja, chegando um grupo de pessoas com uma mulher seminua, porque ela foi surpreendida no ato de adultério. Então muito provavelmente ela não teve tempo de colocar as suas roupas, colocou somente um lençol sobre ela, e eles a trouxeram, talvez sem roupa de baixo, sem calcinha, sem sutiã, somente com um pano cobrindo a nudez daquela mulher. E eles trouxeram-na e colocaram ela de pé na frente de todos e disseram para Jesus, versículo de número 4: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Em flagrante adultério. Assim sendo, a lei nos manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia tu, o que dizes a esse respeito? Olha a sinuca de bico que eles colocaram a Jesus. Porque Jesus, ele pregava o amor, ele pregava a graça, ele pregava o perdão. E se Jesus, ele dissesse apedreja, eles iam acusá-lo de quê? Onde está o seu amor? Onde está a sua pregação de amor e de perdão? E se Jesus falasse não apedreja, eles falariam, mas você está quebrando a lei de Moisés? Você não disse que veio para cumprir a lei de Moisés, e agora você está quebrando a lei que foi dada ao nosso ancestral Moisés? E eles chegaram com essa situação diante de Jesus. Porém, como homens falhos, a Bíblia nos diz e nos revela aqui muito que eles trouxeram somente a mulher. Por isso alguns estudiosos, eles entendem que talvez esse outro homem que estava com ela era algum do próprio grupo deles, ou uma pessoa paga por eles. Porém esse homem disse, olha, tudo bem, eu aceito, mas desde que vocês não me levem junto, porque se vocês me levarem junto, eu também vou ser condenado e vou ser apedrejado. E aí essa mulher estava ali diante de Jesus, e eles trouxeram somente ela e falaram, a lei manda apedrejar. E realmente a lei do Antigo Testamento, a lei que foi dada a Moisés, ela ordenava isso, que os adúlteros deveriam ser apedrejados. Porém, essa mulher, ela foi colocada diante de algo muito mais excelente, de algo muito mais completo, que é o amor de Deus, a graça de Deus personificada, manifestada em Jesus Cristo. E quando ela é colocada, e já existia um decreto sobre a vida dela, culpada, condenada à morte por apedrejamento, porque todos ali na sinagoga, todos ali no templo, eles já estavam se preparando para poder pegar aquela mulher, levar para fora e apedrejá-la até a morte. Porém, o que a Bíblia diz? No versículo 7, aleluia, versículo 6 diz que Jesus, eles queriam tentar Jesus de alguma maneira para acusá-lo. E a parte B do versículo 6 diz que Jesus, ele se inclinou, ele se agachou e começou a escrever na terra como se não tivesse dado ouvido àquela situação. E aí nós vemos aqui um ato de humildade de Jesus, diante dessa exposição desse pecado dessa mulher, ele se agachou e começou a escrever na areia. E esses fariseus e escribas começaram a insistir com Jesus. E aí Jesus, e aí mestre, o que o Senhor diz a respeito disso? O Senhor tem que se posicionar a respeito disso. O Senhor se diz um mestre da lei? E aí Jesus, versículo 7 diz que por causa deles insistirem, Jesus se levantou e disse-lhes, aquele que dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Nós vemos aqui, aleluia, a graça de Deus em favor do pecador, em favor daqueles, assim como eu e você um dia éramos condenados, estávamos condenados à morte, porque a lei, ela nos condena à morte, e
que essa mulher, ela estava condenada à morte, mas ela foi colocada diante de Jesus. Então esse decreto de morte se transformou em um outro decreto por causa da graça, do amor de Deus que estava ali na frente dela. E Jesus disse isso a toda a multidão. Jesus tirou o foco, porque todos ali estavam julgando e apontando aquela mulher como somente ela fosse pecadora, como somente ela tivesse pecado. E Jesus se levanta e ele diz a todos ali dentro do templo, não só aos fariseus e os escribas, mas a todos: aquele que não tiver pecado aqui, que seja o primeiro a atirar uma pedra. E o texto continua dizendo que novamente ele se inclinou e continuou escrevendo. Então a Bíblia diz que aqueles que ouviram isso, eles foram convencidos por sua consciência e começaram a se retirar um a um, dos mais velhos aos mais novos. Então, quando todos foram embora e ficou só a mulher ali no templo, Jesus então se colocou em pé. E eu imagino aquela mulher, talvez ali de olhos fechados, toda com medo, tremendo, porque, meu irmão, é muito triste você ser exposto, é muito triste quando as pessoas, ao invés de te cobrir, de fazer, como o filho de Noé fez com ele, de cobrir a nudez dele, não, as pessoas expõem o pecado, expõem muitas vezes os erros das outras pessoas. Nós estamos sempre dispostos a pegar pedras para atacar nos outros, porque o pecado do outro é sempre muito pior e muito maior do que o nosso. Nosso pecado é sempre, não, imagina, eu fiz isso. A gente tem sempre uma desculpa, o meu relacionamento já estava ruim, já não tinha mais relacionamento há muito tempo, então por isso eu adulterei. E aquela mulher não, ela foi pega no ato de adultério. A gente sempre minimiza o nosso pecado e maximiza o pecado das outras pessoas, porém ela estava diante de aleluia, de um Deus de graça e de misericórdia. E por causa desse Deus de graça e misericórdia, que deu a ela essa nova chance, que ela não tinha direito, que a lei a condenava, e o que ela merecia era a morte, realmente, era a morte. Só que Jesus, depois que todos foram embora, Jesus se colocou em pé diante dela. Aí Jesus volta o foco para ela e olha nos olhos dela e diz, o texto que nós começamos, capítulo 8, versículo 10 de João. Quando Jesus se ergueu e não vendo mais ninguém na igreja, no templo, Jesus disse à mulher: mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Tipo assim, você está se achando pior, você entrou aqui se achando a pior das pessoas, a pior das espécies de pessoas, porque todo mundo estava te condenando, todo mundo estava te julgando, estendendo o dedo para você e te acusando. Você estava mal, você estava humilhada, mas nesta hora eu digo para você: aonde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? É como se Jesus dissesse para ela: não se sinta assim, porque todos que estavam aqui também tinham pecado, porque Jesus acabara de dizer: aquele que estiver sem pecado aqui, que seja o primeiro a tirar a pedra. E a Bíblia diz que saíram do mais velho para o mais novo. Por quê? Porque quanto mais velhos nós ficamos, sem a graça de Deus, sem o perdão de Deus, sem o amor de Deus sobre a nossa vida, quanto mais velhos nós ficamos, mais pecados nós acumulamos. Então a consciência pesou dos mais velhos para os mais novos, e os mais velhos se retiraram e os mais novos se retiraram. E agora Jesus estava ali, sozinho com aquela mulher, sozinho, olhando nos olhos dela, assim como eu estou hoje falando com você. Você que talvez se sinta um adúltero, uma adúltera, um pecador, o pior dos homens ou a pior das mulheres, a pior pessoa da sua família, a pior pessoa da sua cidade, do seu bairro, a pior pessoa do seu trabalho. Jesus está olhando para você nessa hora, e assim como ele disse para a mulher, ele diz para você: aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? É claro que ninguém poderia te condenar aqui, porque todos aqui
tinham pecado. Se existia alguma pessoa que poderia condená-la, era Jesus Cristo. Porém, a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Em João 3,17, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz em Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas, até o pior dos homens, a pior das mulheres. Jesus dá uma nova chance. Jesus nos dá sempre uma nova chance de fazermos melhor amanhã, de começarmos a fazermos melhor hoje, primeiro dia do mês. Quem sabe hoje você coloque no seu coração: Jesus, eu quero ser diferente a partir de hoje, eu quero que o Senhor me ajude, que o Senhor me dê essa chance, e você agarre essa chance, porque essa mulher, ela agarrou essa chance que Jesus deu para ela. Ela estava condenada à morte, ao apedrejamento, porém ela se encontrou com a graça de Deus. E em João 1,17 diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e os fariseus e os escribas, eles estavam aqui cobrando a lei, colocando a lei na mesa em pauta. Porém a Bíblia diz em João 1,17 que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aleluia! Essa graça que nós não merecemos. O que é graça? É um favor não merecido, é uma nova chance não merecida. E essa mulher adúltera, pega no ato de adultério, ela teve essa chance, ela recebeu. E olha o que Jesus diz para ela no versículo 11, quando ele pergunta: ninguém te condenou, mulher? Então ela diz: ninguém, Senhor. E Jesus disse para ela: eu também não te condeno. Jesus diz para você nessa manhã e para mim: eu também não te condeno. Só que tem uma coisa que Ele quer que nós façamos: vá e não peques mais. Aleluia, vai e não peques mais. Então essa é a nova oportunidade que Jesus está me dando, está te dando nessa manhã, 1º de agosto de 2020. Jesus está falando para você: você tem uma nova chance, uma nova oportunidade, é um novo mês, você pode escrever uma nova história na sua vida, assim como essa mulher. Porque se você for estudar um pouquinho, a Bíblia diz, né, e os estudiosos dizem que essa mulher adúltera, pecadora, se tornou uma discípula fiel, uma seguidora fiel de Jesus. Nessa manhã eu quero convidar você que está nos assistindo, participando deste culto, ouvindo essa palavra, que você deixe essa graça, esse amor inundar a sua vida nessa manhã, e que você aceite e receba essa chance que Jesus está te dando, assim como Ele me deu há 25 anos atrás uma nova chance. Ele está te dando nessa manhã, e eu digo para você: agarre essa chance, porque pode ser a última chance. Nós não sabemos, Ele nos dá várias chances, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Então você agarre essa chance e viva de uma maneira diferente a partir de hoje. Abra o seu coração para Jesus, aceite Ele, deixe que os princípios e os valores da palavra de Deus sejam contaminados na sua vida no bom sentido, e você verá a diferença de viver essa nova chance em Cristo Jesus. Essa é a manhã para que você abra o teu coração e receba a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e é a chance também para você que esteve afastado ou afastada para voltar e hoje dizer: Senhor, Senhor, eu recebo também essa nova chance, e eu vou obedecer, e eu não vou pecar mais, porque eu desejo te agradar, eu desejo te ouvir. Eu era merecedor de morte, eu era merecedor de apedrejamento, eu era merecedor de tudo ruim, mas o Senhor me salvou, o Senhor me deu essa oportunidade. Então eu quero orar com você nesse momento, amém? Para concluir essa palavra, e que o Espírito Santo toque no seu coração, ative o seu espírito nessa manhã, para esse novo mês, para essa nova chance, essa nova história que hoje começa a ser escrita na sua vida, amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela vida desses, ó Pai, que participam deste culto e ouvem esta palavra, que, Senhor, eles agarrem com todas as forças essa oportunidade que o Senhor Jesus está nos dando mais uma vez nesse dia. Em nome de Jesus, aqueles que estão retornando, Senhor, também mais uma oportunidade, que o Senhor os fortaleça e os use para a glória do Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço. Perdoa os pecados desses homens e dessas mulheres que me ouvem, em nome de Jesus. Sejam perdoados os seus pecados,
e vá, e não peques mais, amém? Que o Senhor te abençoe, te dê um ótimo final de semana, um bom sábado e um bom domingo. Deus abençoe você.